Eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um Top 100 Elas, onde nós vamos conhecer uma artista que nasceu na Suíça, mas ela era tão fenomenal que ela acabou sendo uma das fundadoras da Academia Real de Pintura Inglesa. Com vocês, Angélica Kauffmann. Tá certo, ela nasceu na Suíça, mas se criou nesse mundão, porque passou temporadas na Itália, passou sua infância na Áustria, 16 anos na Inglaterra e foi uma criança prodígio. Olha o autorretrato que ela pintou com apenas 13 anos de idade. Ela perdeu a mãe muito jovem, ainda adolescente, mas antes disso a mãe lhe ensinou francês, italiano, inglês e alemão. O pai era pintor, então ela entra, como vários artistas que nós vimos, no mundo da arte através, do pai, que também lhe leva para viajar por todos os lugares. Ela vai conhecer os grandes mestres em loco, a antiguidade clássica que estava super de moda também em loco, além do que vai conhecer os artistas que vão conformar um movimento da arte conhecido como neoclassicismo, que ela vai ser também uma pintora neoclássica, e grandes intelectuais da época, da talla de um crítico e historiador da arte, Johann Winckelmann. Ela vai chegar a pintá-lo em 1764 em Roma, e depois disso ele vai escrever uma carta para um amigo onde ele comenta sobre a Kauffmann, dizendo que ela falava italiano, alemão, que se expressava com facilidade no francês e no inglês, e o inglês lhe dava acesso aos ingleses que chegavam em Roma e, portanto, ela havia se convertido em sua retratista na cidade. E termina dizendo: pode ser considerada bela e cantando se iguala a nossos melhores virtuosos. Sim, além de ser uma baita pintora, também tinha grande talento para a música, mas ela acaba se decidindo pela pintura. E é interessante nesse autorretrato que ela se pinta entre duas alegorias, da música e da pintura. A figura da pintura, como você pode ver, aponta para um templo distante, o que simboliza a dificuldade, dessa profissão que ela vai se enfrentar, já que era uma carreira dominada pelos homens, e versus a arte da música, que já tinha certa tradição, da incorporação feminina. Certa, não que fosse fácil tampouco. Ela passou uma grande temporada em Roma, então ela tinha que entrar numa academia. Lembra que as academias eram a evolução natural das guildas, essas associações de classes. E ela consegue, em 1765, entrar na nossa velha conhecida Academia de San Luca de Roma. E como o próprio Winckelmann já tinha falado para o amigo, ela vai se tornar a retratista oficial dos ingleses, e principalmente daqueles ingleses que chegavam na Itália para realizar o Grand Tour, aquele tour necessário para os aristocratas conhecerem a antiguidade clássica. Então o que ela vai fazer? Ela vai incorporar nessa paisagem de fundo alguma dessas antiguidades. Como ela conviveu bastante com a comunidade inglesa na Itália, vai acabar recebendo um convite para visitar Londres junto com a esposa do embaixador inglês, além de Wentworth. E essa mulher vai abrir as portas de Londres para ela, lhe apresentar várias personalidades, entre elas uma que ela vai retratar, o famoso ator David Carradine. E ela vai gostar tanto da cidade que acaba se mudando para lá. E em pouco tempo ela vai entrar no círculo social do pintor Sir Joshua Reynolds. Na verdade, eles vão ficar muito amigos. No caderno de notas do Joshua, a gente vê referências constantes a ela como Miss Angel ou Miss Angélica. E eles vão acabar pintando-se, Um vai pintar o retrato do outro. Ela e o Joshua Reynolds vão ser os responsáveis pela introdução de um novo movimento artístico na Inglaterra, e esse movimento é o neoclassicismo. Com as redescobertas de Pompeia, de Herculano, o que vai acontecer? O pessoal vai ficar louco novamente com essa antiguidade clássica que vai estar totalmente de moda. E também vai ser o neoclassicismo uma reação àquele mundo barroco, àquele mundo do rococó. E esse quadro da Angélica é muito neoclássico. Nele a gente vê a Marquesa de Townshend como uma Vênus e o seu filho como Cupido. Ela, suíça, sem um marido aí que estivesse protegendo nada, ela consegue ser uma das fundadoras da Royal Academy of Arts. Ela assina uma solicitação junto com os demais fundadores, pedindo ao rei que ele então criasse essa Real Academia de Pintura na Grã-Bretanha.
E mais do que isso, ela e a Mary Moser vão ser as únicas duas mulheres membro, ou seja, admitidas, né? Vão estar nessa academia até o século XX. E nesse quadro, nós vemos os membros fundadores da Royal Academy of Arts. Mas onde estão as nossas mulheres? Acontece que olha onde eles estão. Os membros estão numa aula de modelo vivo, de nu masculino, e as mulheres sequer podiam entrar nessa sala, e por isso elas estão, mas não estão. Por quê? Dá uma olhadinha na parede à direita, esses dois quadros, elas estão representadas nesses quadros. Mas a Angélica, ela não ficava quieta não, ela se uniu a uma espécie de movimento feminista conhecido como Bluestalking. É uma espécie porque é um movimento informal onde as mulheres tinham como objetivo uma prestar apoio à outra e também reunir-se para falar de arte e literatura. Porque normalmente as mulheres estavam fadadas nas reuniões sociais a falar de futilidades e elas queriam ir além. Mas elas também convidavam alguns homens para participar, elas não tinham nenhum problema. E nesse quadro do Richard Samuel, nós vemos 9 dessas mulheres que conformavam esse movimento feminista e entre elas a nossa Angélica aí junto ao cavalete. Dificuldade pouco é bobagem, porque além de ser uma mulher num mundo dominado por homens, ela queria e se dedicou ao tema mais lucrativo, mais renomado da época e mais complicado para uma mulher, que era a pintura histórica e mitológica, porque as mulheres não podiam estudar anatomia, ou seja, frequentar uma aula de modelo vivo, porque imagina que delicado uma mulher ficar olhando um homem peladão, aí não pode. Então era muito complicado, né? E por isso poucas mulheres, pouquíssimas exceções vão se dedicar a esse tema. E ela, o que ela vai fazer? Para estudar, ela vai estudar pessoas vestidas, que não é a mesma coisa, ou como você pode ver aqui, e foi o caso também de outras artistas anteriores que nós vimos, vão estudar através dessas estátuas da antiguidade clássica. Ela tem um truque muito inteligente, ela vai se concentrar nas histórias femininas clássicas. Depois que aquele Falciane lá, aquele fajuto, aquele conde fajuto falece, ela se casa um ano depois com seu amor, o pintor Antônio Zucchi, que vai ser seu business manager. E um ano depois de casados, eles resolvem ir morar na Itália. Primeiro vão para Nápoles, depois para Roma. E aí ela vai ter uma outra onda de sucesso. Vai ter encomendas do Sacro Império Romano, da Catarina Grande, a imperatriz russa. Os Medici vão pedir um autorretrato para incluí-la naquela super prestigiosa coleção de autorretratos que eles estavam conformando. Vai ainda ter muitos elogios quando, por exemplo, em 1791 ela pinta o filósofo alemão Johann Gottfried Herder. Ele a descreve como uma criatura celestial, talvez a mulher mais culta de toda a Europa. A sua obra está conformada por aproximadamente 800 pinturas a óleo sobre tela e sobre cobre, 13 afrescos, 400 desenhos, onde também a gente inclui aí seus primeiros pastéis. Ela foi muito famosa em vida, tanto que a sua obra foi reproduzida, copiada, e um gravador da época comentava que ele só reproduzia as suas obras em suas gravuras. Por quê? Porque o mundo inteiro estava ou era Angélica Made, ou seja, louco por Angélica. E aí, me conta, você já tinha ouvido falar dela? Ela não foi tão apagada quanto as anteriores, mas, gente, com essa fama, com toda a obra mesmo, com a qualidade da sua obra, a gente tinha que conhecê-la como a gente conhece um Goya, um Tintoretto. A gente sabe que isso não é
Ou ainda não era realidade, porque a gente está revertendo essa situação, né? Porque nunca é tarde. Mas me contem nos comentários se você tinha ouvido falar dela. Enquanto isso, enquanto você está escrevendo, já vou me despedindo de você aqui das Canárias com aquele beijo no coração. Ai, hoje eu tô longe. Fui!